Boa noite, galera. Me chamo Ellen Inês, sou discente do campus universitário de Bragança, da UFPA. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas também são conhecidas como organelas celulares e são encontradas, como o nome sugere, citoplasmática no citoplasma da célula. Vamos falar um pouco agora sobre essas organelas, o que elas são, onde que elas estão localizadas e quais as suas funções. Eu começo falando sobre a mitocôndria. A mitocôndria, ela se encontra bem aqui, ó, tem essa estrutura. Dando um zoom nela, ela possui um formato basicamente esférico ou alongado. Elas dependem um pouco, se modificam um pouco. E tem como principal função a produção de energia para a célula. Como estrutura, ela possui a matriz mitocondrial, que é essa aqui em laranja, que vocês podem observar. Possui a membrana interna ao lado da matriz mitocondrial. Possui a membrana externa, que é essa membrana, né, que recobre a mitocôndria, e possui o espaço entre membrana, que vai ser entre a membrana interna e a membrana externa. Falando um pouco agora sobre os ribossomos. Os ribossomos são organelas também aqui localizadas. Geralmente eles encontram-se no retículo endoplasmático rugoso. Dando um zoom neles, eles possuem basicamente duas subunidades, uma maior e uma subunidade menor. Tem como a principal função a síntese de proteínas. A gente pode ver que eles aqui formam uma cadeia proteica. Então, a principal função do ribossomo será a síntese de proteínas, que vai ser necessária para os organismos. A próxima organela é o complexo golgiense ou aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi está bem aqui nessa figura e tem como formação essas vesículas achatadas e que são empilhadas, né, uma em cima da outra. A principal função dessa organela, podemos citar o empacotamento e o endereçamento de moléculas. A próxima organela são os lisossomos. Os lisossomos está bem aqui localizado nessa figura. Trata-se de uma estrutura que é envolta por membrana e vai conter no interior dela 40 enzimas, mais de 40 enzimas que são relacionadas com a digestão intracelular. E apesar dessa organela estar localizada em todos os tipos celulares, elas são encontradas em maior quantidade nas células que realizam fagocitose, como, por exemplo, algumas células de defesa do organismo. Isso se dá devido principalmente à sua função de digestão celular, intracelular. Agora, o meu amigo Adam vai falar um pouco sobre as outras organelas. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Adam, sou discente do curso de Ciências Biológicas do campo da UFPA de Bragança, e eu queria falar um pouquinho com vocês ainda também sobre organelas citoplasmáticas, tá, gente? Queria começar apresentando para vocês o citoesqueleto. E o que é, então, o citoesqueleto? Ele vai ser composto por todas essas microestruturas, né? Tais quais vocês podem ver aí, a membrana plasmática, os ribossomas, retículo endoplasmático granular, ou, como a gente também conhece, né, que eu vou explicar um pouco mais à frente, que pode ser liso ou rugoso.
microfilamentos, filamentos intermediários, microtúbulos e mitocôndria, tá, gente? O conjunto dessas estruturas vão formar aquilo que a gente conhece como citoesqueleto, tá, gente? Ele vai ser a estrutura responsável por sustentar e dar resistência à célula. Além de auxiliar na movimentação celular, ele também vai ajudar no transporte das organelas dentro do citoplasma da célula, tá, gente? Eu ia falar também um pouco com vocês sobre o retículo endoplasmático, certo? Essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, né? Que vocês já podem perceber que ela subdivide-se em duas, né? O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, né? Mas o que é ele, primeiramente falando, né? Ele vai ser uma organela membranosa que forma uma espécie de rede, tá, gente? Um pouco complexa, mas que ele vai se dividir em liso e rugoso, como vocês podem ver aí. O rugoso, né, que é essa parte mais avermelhada ou rosa, rosada, como vocês podem ver aí, né? Como vocês podem interpretar a maneira de vocês. O rugoso, ele é mais associado com a produção de proteínas, tá, gente? E o liso, ele vai se relacionar mais ainda com a produção de esteroides e de fosfolipídios, e ele também vai atuar na neutralização de algumas substâncias nocivas, tá? O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Nas células musculares, essa organela, né, não só um como o outro, mas ambos, né, atuando juntos, o retículo endoplasmático, nas células musculares, essa organela, ela vai estar relacionada principalmente com o processo de contração muscular, tá, gente? Agora falando um pouco do peroxissomo, né, que é essa estrutura arredondada, esférica, que vocês podem ver no slide, que está sendo indicado pela setinha, tá? O que é o peroxissomo? Ela vai ser essa organela esférica, gente, delimitada por uma fina membrana, tá? E ele vai ser responsável por oxidar substratos orgânicos. Nada mais o que é isso? Bom, ele vai ser responsável por uma reação em que o peroxissomo, ele vai produzir peróxido de hidrogênio. Ele também tem a função de promover a eliminação de substâncias que vão ser tóxicas e que vão ser nocivas para a célula, tá, gente? Ele vai ser responsável por manter esse controle de entrada e saída de tudo aquilo que é bom para a célula e aquilo que não é. Ok, gente? Agora, queria falar um pouco com vocês sobre célula vegetal. Todas as estruturas que a gente falou agora, tanto eu como a Welly, né, existem tanto na célula animal como na célula vegetal. Porém, eu vou apresentar aqui duas estruturas que são as principais diferenciadoras entre uma e outra, tá, gente? Que é o cloroplasto, tá? O cloroplasto, ele vai ser essa estrutura dentro da célula vegetal, que ele vai ser formado por essa membrana externa, uma membrana interna, a lamela, o estroma, o grano, esse espaço intermembranar e os tilacoides. Mas o que é o cloroplasto como um todo? Bom, gente, ele vai ser uma organela típica das células vegetais, como já falei, e ele é responsável pelo processo de fotossíntese, olha só. Por isso que ele é uma característica predominantemente, como posso falar, exclusiva das plantas, se é que eu posso dizer assim, certo? Ele vai ser responsável pelo processo de fotossíntese, né, nas plantas. Ele também é rico em clorofila. E o que a clorofila faz nas plantas, gente? Ela vai ser responsável por dar a cor verde às plantas, né? Então, o cloroplasto ele desempenha toda essa função aí de suma importância nas células vegetais, tá certo? Ainda dentro das células vegetais, eu vou ter também essa outra estrutura, né? Essa outra organela, perdão, que são os vacúolos, tá, gente? Ou também conhecidos como vacúolos de sulco celular. Mas aqui a gente pode chamar apenas de vacúolos, né? Eles são, assim como os cloroplastos, né? Eles são estruturas exclusivas das células vegetais, tá, gente? Não se esqueçam. Eles são envoltos por uma membrana e eles possuem em seu interior um líquido denominado de sulco celular, como eu já disse anteriormente. E quais são as funções do vacúolo, então? Eles têm diversas funções, como a estocagem de produtos do metabolismo, a degradação de macromoléculas e a manutenção da rigidez dos tecidos vegetais, tá, gente? Então, aqui eu finalizo a minha apresentação, né? Espero que vocês tenham gostado, certo? E que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre organelas citoplasmáticas. Obrigado, gente.